Olá, meus queridos, tudo bem? Professor Marcos aqui, dando continuidade às nossas aulas. Vamos estudar hoje o funcionamento do corpo humano. Antes de mais nada, vamos relembrar, né, que ainda estamos em meio à pandemia do Covid-19 e temos que sempre se prevenir saindo de casa o mínimo possível. Se sair de casa, usar máscara, estar usando sempre álcool gel, lavando bem as mãos, manter o distanciamento social. E no aparecimento de sintomas como febre, tosse seca, dor de garganta e dificuldade de respirar, procurar um auxílio médico. Então vamos lá. Para a gente manter o nosso corpo funcionando normalmente, a gente precisa de nutrientes. E esses nutrientes, eles são substâncias que estão nos alimentos que a gente consome e elas são aproveitadas e absorvidas pelo nosso organismo. Nós podemos classificar os alimentos em três grupos. No grupo dos energéticos, que a gente coloca os carboidratos e os lipídios. No grupo dos construtores, que tem as proteínas. E no grupo dos reguladores, que tem as vitaminas e os minerais. Então, vamos ver aqui em uma refeição quem é quem. Os lipídios, também chamados de gorduras, eles estão aqui representados pelo óleo, que no caso aqui é o azeite. Eles são fundamentais, assim como os carboidratos, eles são fundamentais para a geração de energia. A diferença entre eles e os carboidratos é que eles geram energia, mas a queima dessa gordura para gerar essa energia é de forma lenta. Já nos carboidratos é de forma mais rápida. É por isso que a gente consome mais carboidratos do que gorduras. Porque quando você realiza uma atividade física, você precisa rapidamente daquela energia a, que é gerada quando há a queima daquele alimento pelo seu organismo. E os carboidratos, eles geram, a queima deles gera energia de forma muito rápida. Por isso que você, ao realizar atividade física, antes você precisa, em geral, ingerir carboidratos. Já as gorduras, elas queimam, digamos assim, liberam de energia de forma mais lenta. Os lipídios, gorduras também podemos chamar assim, também são extremamente importantes na regulação do nosso colesterol, também são importantes na questão da proteção celular, na, na proteção celular com o fortalecimento da membrana plasmática, regulação de hormônios também, e a reserva de energia, né, que é uma das principais funções dos lipídios. Carboidratos estão representados aqui pelo arroz. Fonte de energia, como eu já havia dito, os carboidratos, eles são também uma fonte de energia, só que de forma mais rápida. Por isso que a gente consome eles em maior quantidade do que os lipídios, as gorduras. E as gorduras, elas também podem ser em óleos ou também em substâncias, no caso de gordura animal e vegetal. Por exemplo, a gente tem amendoim, abacate, que são fontes de gordura. A gente tem aqui o próprio azeite, a gente tem outros óleos, a gente tem a carne animal, proteínas, aqui representado pela carne. Basicamente tudo, na verdade quase tudo que a gente precisa dentro do nosso corpo é construído a partir de proteínas, que elas são formadas a partir dos aminoácidos. Um exemplo bem cotidiano é a formação de músculos. Quando você realiza atividade física, a, as suas fibras musculares, elas se rompem e quem realiza a reconstrução para que você tenha formação de músculos são as proteínas. As proteínas também atuam com uma forma de proteção a invasores, por exemplo, bactérias e vírus, com as células de proteção. As proteínas também estão relacionadas com regulação do seu corpo no caso de reações. Vocês vão ver no primeiro ou no segundo ano, estudar um pouco mais a fundo as proteínas, vocês vão ver que elas realizam
basicamente todas as ações que nosso corpo precisa através de enzimas. As que mais? Vitaminas e minerais aqui representados pelas frutas. As vitaminas e os minerais, eles são fundamentais no sentido mais geral de regulação mesmo do nosso corpo, tal que a falta desses minerais e também de vitaminas pode acarretar doenças. A presença demasiada delas também. Nós temos um caso histórico, não sei se vocês já viram, mas nas grandes navegações, os marinheiros eles costumavam sofrer no geral, sofrer de uma doença chamada escorbuto, em que eles ficavam muito fracos e os dentes deles caíam. E depois foi descoberto que essa doença ela podia ser evitada simplesmente com a adição, o consumo maior de vitamina C. Também temos os minerais com a função, quão bom o funcionamento normal dos nossos órgãos. Um exemplo é o, o nosso coração e a grande maioria das nossas células. Vocês vão ver também isso depois, talvez no primeiro ano. Vocês vão ver como que as células se mantêm funcionando normalmente, porque as células se mantêm através de processos elétricos, e vocês vão ver que elas se mantêm através de uma coisa chamada bomba de sódio e potássio, que são dois minerais, o sódio e potássio, que eles conseguem fazer com que a célula continue gerando eletricidade para se manter funcionando. Então, todos esses alimentos aqui, né, dos três grupos, eles são essenciais para a gente ter um funcionamento normal do nosso corpo. E uma alimentação balanceada é quando a gente tem as quantidades adequadas para cada indivíduo. Sobre a alimentação, ainda sobre os alimentos, nós temos 4 tipos de alimento. Os alimentos in natura, que são aqueles alimentos que são obtidos diretamente da natureza. Por exemplo, fruta, verduras, ovos, legumes, que não tem nenhum tipo de processo. Você se alimenta daquele alimento sem adicionar nada nele, sem mudar nada. Os alimentos minimamente processados, que são os que passaram por algum processo, por exemplo, um processo de esquentar, de resfriar, de limpar, de secar, de moer, também de tornar aquele alimento pastoso, por exemplo, o amendoim e uma pasta de amendoim. A pasta de amendoim ela é um alimento minimamente processado. Qual foi o processo aí? Tornar ele pastoso. Alimentos processados, que são alimentos que tiveram adição de sal, açúcar ou conservante, por exemplo, fruta em calda, queijo, extrato de tomate. Também alimentos ultraprocessados, esses já são que são criados na indústria. Aqui nós temos o exemplo, né, dos refrigerantes, da batata frita. Esses, na sua grande maioria, são os que contêm conservantes. A salsicha também. E esses alimentos ultraprocessados, eles estão relacionados com a obesidade também, surgimento de outras doenças, por causa do baixo teor nutricional deles. Eles não têm muitos nutrientes. Eles têm muito açúcar, muito sal, muito conservante. Além desses processos de industrialização, tem também as técnicas de conservação dos alimentos. Aqui são três técnicas, mas também existem outras. E uma delas, eu vou deixar como curiosidade para vocês perguntarem aos pais de vocês ou os avós de vocês, como é que eles faziam para conservar os alimentos quando não existia a geladeira, quando não existia a refrigeração. Aqui temos o salga, que a gente adiciona bastante sal para o alimento para fazer com que ele desidrate o alimento e dificulte o aparecimento dos micro-organismos, né? Que ele
demore mais para ser degradado. Imersão em vinagre. Os alimentos eles são imersos numa mistura de vinagre, água e sal para impedir que os micro-organismos cresçam ali. E conservação a frio, que é basicamente colocar na geladeira. Isso faz com que os micro-organismos, isso faz com que os alimentos eles se estraguem mais lentamente, tem um prazo de validade maior. Aqui alguns hábitos para a gente cuidar da nossa alimentação, né? Como vimos que os alimentos ultraprocessados eles têm baixo teor de nutrientes, têm mais conservantes, mais açúcar, mais sal. É preferível que a gente consuma alimentos que consumam mais alimentos que tenham mais nutrientes, né? No caso, alimentos in natura ou alimentos minimamente processados. Também não esquecer de estar sempre se hidratando, né? Porque a água é fundamental, ela também ajuda na digestão. Para que haja absorção dos nutrientes, é preciso que os alimentos sejam reduzidos em partes pequenas e transformados. Esse processo é o que a gente chama de digestão, né? Como é que o nosso corpo absorve, transforma o alimento que a gente consumiu em nutrientes para um bom funcionamento do nosso corpo. Os nutrientes eles são absorvidos e passam para o sangue, são distribuídos para as células e vão ser usados como fonte de energia. Vamos ver agora como é que é esse processo, né? Como é que sai do alimento para a energia no nosso corpo. A digestão ela começa na boca com a mastigação. Aí o alimento, ele depois de mastigado, ele vai se juntar com a saliva e vai formar o que a gente chama de bolo alimentar. Aí ele vai ser enviado pelo esôfago até chegar, aqui a gente pode ver, ó, o sistema digestório começa aqui na boca, aí forma o bolo alimentar com as glândulas salivares, vai descendo pelo esôfago, passando pelo estômago, aí vai para o intestino grosso, que é esse vermelhinho, e depois o intestino delgado. Vamos ver aqui, e o alimento ele é empurrado, vai descendo sempre por movimentos que a gente chama de movimentos peristálticos, que são contrações dos nossos músculos, ou movimentos peristaltismos. É por isso que você consegue, mesmo de cabeça para baixo, você consegue comer o alimento. Como é que o nosso corpo sabe que é para o alimento descer e não subir, né? É justamente por causa dos movimentos de contração desses músculos, os movimentos peristálticos. Vamos ver aqui a classificação dos nossos dentes e a função deles. Nós temos os caninos, que são esses dentes mais pontudos, que eles servem para furar os alimentos. Os incisivos, que são esses da frente, eles servem para cortar o alimento. E os mais ali ao fundo são os pré-molares e molares, que são os que esmagam os alimentos. Nós temos também ali mais ao fundo os famosos dentes cisos, né, que são os que a gente retira agora. Eles serviam para quando a gente comia, os nossos antepassados, né, eles comiam alimentos mais duros, por exemplo, as raízes, né, não existia ou não existia ou a gente não estava caminhando no processo de cozinhar os alimentos, né, com a descoberta do fogo. A gente precisava de dentes mais fortes para poder quebrar esses alimentos. Hoje, como a gente sempre consome os alimentos processados, né, ou cozinhados, então a gente não precisa mais tanto assim desses dentes. E como é que esses nutrientes são transportados, né, para as nossas células? Eles são transportados através dos vasos sanguíneos. Aqui vocês podem ver que aqui é um vaso e ele vai levando ali no coração, ó. Vocês estão vendo como se fossem umas bolinhas aqui, né, vermelhas? Essas são as células, são as hemácias, as células sanguíneas. E vocês estão vendo umas paredezinhas aqui amarelas, né?
Isso aqui que vocês estão vendo, amarelo, é gordura. E vocês estão vendo que ela está se formando ali uma parede, né? Que está dificultando a passagem dessas células, são as hemácias, né? Isso aí é o comecinho de um infarto. Se essa parede aí aqui, ó, que está quase fechada, fechar, ela vai impedir que as células, as hemácias passem para levar oxigênio para o sangue, para levar oxigênio para o coração, perdão, e isso vai gerar um infarto. Inclusive tem uma doença associada à presença de gordura nos vasos sanguíneos chamada de arteriosclerose. Vocês vão ver isso no segundo ano. E é no interior dessas células que os nutrientes vão ser transformados em energia. Os resíduos produzidos são transportados pelo sangue, principalmente eliminados pela urina. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.